Olá a todos e todas que participam deste 6º Simpósio Nacional do Contestado. Meu nome é Eloy Giovanni Muchalovski e o trabalho que eu venho apresentar nesta mesa no dia de hoje é um trabalho desenvolvido juntamente com o professor Flávio Vick, da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e ele intitula-se Estes Índios Necessitam da Paz, George Blair e seus estudos sobre as populações indígenas na região do Contestado. Esse tema de pesquisa ele surgiu a partir de um texto da Terezinha Tibes Blair, neta do George Blair, no qual ela descreveu, elaborou um trabalho biográfico sobre a vida do seu avô, o Dr. George Blair, médico alemão, radicado no Brasil desde o final do século XIX, e o qual desenvolveu uma série de pesquisas tanto no campo da arqueologia, da medicina e também da etnologia. E nesse trabalho da Terezinha, havia a citação de um pequeno trecho de um texto publicado na Alemanha, e no qual constava que Blair tinha publicado um artigo referente ao Xoclen, isso em 1904. Apesar de ter uma breve citação no texto, ela não se atém muito aos detalhes sobre esse trabalho, mas isso nos instigou a procurar indícios que nos ajudassem a um outro tema de pesquisa, um tema mais amplo, no qual nós buscamos dar visibilidade aos indígenas dentro da Guerra do Contestado, dentro do movimento do Contestado, seja momentos antes da própria ocorrência do conflito, e até mesmo após a ocorrência do conflito, pois na maioria dos trabalhos na historiografia clássica os indígenas não aparecem, estão invisibilizados dentro desses trabalhos. Então, há algum tempo já o professor Flávio vem desenvolvendo uma pesquisa tentando dar o devido protagonismo aos povos meridionais, Xoclen e Caigangue, dentro do contexto do Contestado. Nesse sentido, na busca de indícios sobre maiores informações a respeito do George Blair, foi possível encontrar mais duas breves citações em outros trabalhos no Brasil, mas da mesma forma reproduzindo o que a Terezinha tinha mencionado naquele artigo e sem grandes aprofundamentos. Nesse sentido, então, nós buscamos localizar o artigo publicado pelo Blair. Graças às ferramentas disponíveis na internet, as ferramentas de pesquisa, foi possível localizar o texto do Blair num arquivo alemão. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é apresentar a trajetória do médico alemão, George Karl Adolf Blair, também grafado como George Clark Blair, sobretudo no seu interesse pelos povos Xoclen e Caigangue na região do Contestado, e desta forma fomentar com indicação de fontes das próprias fontes localizadas no arquivo de Lages, outras correspondências com o Adolf Lutz, são fontes que encontram-se no Instituto Adolfo Lutz hoje, e também o próprio texto traduzido do Blair, publicado na Alemanha em 1904. E isso, procurando, nesse sentido, na análise dessas fontes, o trabalho tenta iluminar um pouco mais o protagonismo indígena no movimento contestado, que até então esses povos estavam e estão invisibilizados nos trabalhos da historiografia clássica até então publicados no Brasil. Ele nasceu em Hannover, na Alemanha, em 1867, migrou para o Brasil em 1892, inicialmente passou a residir em Blumenau, onde já de imediato iniciou sua prática da medicina, mas também morou em Campos Novos, Lages e São Joaquim, em Santa Catarina, e em Palmas, União da Vitória e Ponta Grossa, no Paraná. E em essas cidades ele desenvolveu algumas pesquisas, e principalmente na área de etnologia e arqueologia. Seus estudos, na grande maioria, foram publicados na Europa, alguns poucos publicados no Brasil, mas principalmente na Alemanha, e todos tinham um fundo único, que era buscar a origem do homem americano. Junto aos Caigangue, em Palmas, ele buscou, muito por influência daquele que ele
mantivera contato na Alemanha, outro antropólogo e etnólogo, Steinem, e a pedido inclusive do próprio Steinem, ele se deslocou em 1903 a Palmas na busca de pesquisar os caigangues e tentar identificar a origem do homem americano, do qual ele se ateve a algumas manchas azuladas que as crianças caigangue apresentavam, que seriam as mesmas manchas encontradas em alguns povos asiáticos, e no qual ele tentava, desta forma, comprovar e defender a tese da origem do homem americano através da travessia do Estreito de Bering na América, né? E no meio desta pesquisa junto aos caigangue, ele desenvolveu algumas pesquisas e alguns trabalhos, alguns levantamentos de dados acerca dos povos Xoklen, do povo Xoklen. E desta forma ele elaborou um artigo publicado em 1904 na Alemanha, na revista de Etnologia, do qual intitula-se Os Índios da Floresta Selvagem de Santa Catarina, os Xoklen. Então, basicamente, o texto do qual Blair se atém, ele procura levantar alguns aspectos sobre a cultura material e imaterial dos Xoklen, assim como também aponta alguns locais onde ele visitou de tradicional presença indígena, né? Xoklen, no caso específico desse texto, do qual é o objeto e fonte principal do nosso trabalho. Na análise deste texto, o que nós podemos observar, né, são alguns pontos relevantes. Eu não vou meter aqui a detalhes descritivos sobre o texto, né, só sobre a essência do que nós pudemos extrair desse texto do Blair. E alguns pontos são importantes. Primeiro, uma concomitância temporal do expediente de Blair com o desenvolver de questões que deram origem ao movimento do contestado. Então, ele está escrevendo no início do século XX, em 1904, num período anterior ao movimento, mas muito intenso nas disputas e relações da questão de limites. Ele acaba sendo envolvido quando ele ainda estava em 1903 até 1905 em Palmas. Ele foi convidado como médico a fazer parte do corpo clínico das obras da Estrada de Ferro e passou a residir em União da Vitória. E naquele momento histórico específico, e uma região entre os vales do Rio Timbó e Paciência, entre as vilas de Canoinhas e União da Vitória, as tensões tinham chegado já a um ponto bastante conturbado. E como o Blair tinha vindo do território considerado catarinense, né, tinha vivido já há algum tempo junto às autoridades catarinenses, e o seu receituário constava o estado de Santa Catarina, também foi envolvido dentro do município de União da Vitória em caso de perseguição, acusado de defender a causa catarinense na questão de limites, e por esse motivo ele acaba deixando de residir em União da Vitória e passou a residir em Ponta Grossa, e desta forma ele acabou por se afastar um pouco da pesquisa acerca dos Xoklen. Então, aquele momento é uma concomitância, né, temporal muito clara com o expediente do trabalho que ele está escrevendo sobre Xoklen e os indígenas, né, e o movimento do contestado. Então isso já dá uma indicação que aqueles indígenas estavam lá, ele estava escrevendo sobre eles, ele estava relatando alguns fatos num período muito próximo. Isso já enfatiza uma presença de grupos no território do Planalto muito clara e muito constante. Outros pontos que ele levanta dentro do texto é a aceitação e incorporação de grupos não indígenas entre os meridionais. Essa é uma presença muito enfática também nos jornais da época. E o Blair traz outros pontos e levanta outras narrativas acerca de existirem entre os Xoklen muitos não indígenas, né? Ele cita um exemplo de uma menina loira que vivia entre um grupo. Cita também a presença de um negro, né, um homem negro junto ao Xoklen, que foi aceito entre os Xoklen, e do qual, inclusive, ele tinha uma deficiência no pé e passou a viver entre esses indígenas. Essa informação é dada, inclusive, por um próprio menino Xoklen, que prestou alguns depoimentos para ele. Cabe aqui enfatizar que, apesar do Blair não ter feito um estudo etnográfico junto às populações indígenas Xoklen, mas ele coletou informações através dos caigangue, próprios bugreiros, do qual ele inclusive menciona que não eram pessoas de boa índole,
e também de alguns indígenas Xoclen que viviam entre os Caigangue, né? E então há vários pontos dessa aceitação. Ele também comenta sobre uma fala, né, fluente do português por esses indígenas, né? Ele cita alguns exemplos claros de que esses indígenas em vários momentos falavam muito bem o português, dominavam. Isso também aparece em fontes jornalísticas, em outros escritos do contestado. Isso nos faz defender a ideia de que existia, na verdade, um constante fluxo desses indígenas entre as vilas e a floresta, né? Apesar de eles serem considerados índios bravios, isolados na floresta, na verdade eles estavam ora na floresta, ora vivendo até mesmo junto aos Caigangue, e ora voltavam a conviver junto aos grupos mais isolados na floresta, mas não havia uma definição clara de que eles somente estavam não aldeados, né? Eles eram um fluxo constante entre a floresta, e que isso nos faz entender que esses indígenas estavam permeando todo aquele território em vários momentos, né? E se dividindo em grupos, participando ativamente na vida das demais populações do Planalto de forma muito enfática. Outro ponto que o Blay levanta é por ele ter visitado alguns locais de presença histórica indígena, recém abandonados pelos Xoclen dentro da sua forma itinerária de vivência. E muitos desses locais que ele aponta, que ele visitou, principalmente ao Vale do Rio Timbó, são locais que anos depois foram locais que se instalaram os redutos do contestado. Então isso nos faz pensar que há uma troca, né? Uma troca de alianças, né? Uma troca de favores muito clara entre os índios e as demais populações do Planalto. É bem provável que muitos desses redutos tenham sido, inclusive, instalados em locais de histórica presença indígena, em locais habitados e utilizados pelos índios Xoclen, historicamente. Isso nos faz pensar que eles estavam participando junto do movimento, junto com os demais grupos do Planalto naquele momento, né? E nesse sentido, nós podemos levantar assim 3 questões principais do trabalho do Blay, no qual coaduna com as demais pesquisas que nós estamos realizando acerca da invisibilidade indígena contestada. Primeiro ponto é uma dificuldade de categorização dessa população. Os trabalhos históricos clássicos, né, principalmente os estudos memorialistas, não deram uma definição clara sobre a população. Todos foram englobados como sertanejos, fanáticos ou apenas caboclos, e não foi dado a devida atenção, ou pela própria contexto de entender o indígena no seu próprio entendimento enquanto indígena, uma vez que qualquer indígena que estivesse aldeado já não era mais considerado indígena no pensamento hegemônico da época, e se teve uma invisibilidade sobre esses indígenas. Mas muitos desses indígenas que poderiam estar ora aldeados poderiam também estar na floresta, e a sua indianidade foi de certa forma suprimida por essa dificuldade de categorização. Outro ponto importante é a sobreposição dos espaços, como nós mencionamos. Há indícios claros, e o Blay cita exemplos disso, sobre a existência de habitações indígenas em locais próximos ou sobrepostos a redutos durante a ocorrência da própria Guerra do Contestado. E o outro ponto importante é que o Blay está escrevendo no momento que está acontecendo o movimento contestado, que está acontecendo as disputas pela questão do limite. Então há uma concomitância temporal muito clara. Esses são 3 pontos importantes extraídos do Blay, né? Detalhes maior, como eu mencionei no início, devido ao tempo curto aqui nós não vamos nos ater, mas contudo é importante enfatizar que o trabalho do Blay ajuda a compreender e demonstrar que o arranjo ocupacional indígena no território contestado não era formado apenas por uma dualidade entre indígenas contactados, pacificados, ou indígenas isolados, né, os chamados bugres selvagens,
Mas havia, na verdade, um rizoma, né? Uma mescla que, vivendo junto às vilas, né? Um fluxo constante entre vila e floresta, floresta e vila, do qual tornou esses índios invisíveis nos estudos até então realizados. Desta forma, então, eu só queria agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho nessa mesa. Eu e o Flávio ficamos disponíveis para maiores detalhes, né, e questionamentos, né? E fica aqui nosso e-mail para contato e agradeço a atenção de todos.